Olá, gente! Boa tarde! Estamos aqui novamente, pessoal. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido, tá? Gente, sejam bem-vindos ao canal da UERJ. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiana Marim, sou arquiteta e urbanista daqui da Grande Vitória, no Espírito Santo. Gente, atualmente a gente está aí trabalhando com o NATEP, que é o Núcleo de Assessoria Técnica Popular da UERJ, né? E o NATEP é o projeto de extensão da UERJ. Então, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer o NATEP. Eu estou fazendo parte da coordenação geral. Inclusive, muito obrigada, Ana, pelo convite, por eu estar aqui fazendo essa mediação desse tema maravilhoso e de grande importância. Tá bom? E, gente, eu quero aproveitar e mandar um beijo para nossa família do NATEP. E, gente, conhece lá o grupo, os grupos de projetos, os grupos de extensão do NATEP, procura o Instagram, procura no YouTube, porque vale muito a pena. Gente, a gente iremos abordar aqui um tema muito importante, que é habitação de interesse social, e estamos aqui com José Carlos, arquiteto e urbanista, daqui também da Grande Vitória. Tudo bem, José Carlos? Tudo bem? Boa tarde Muito para todos. obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aí, poderia se apresentar para o pessoal que está nos vendo agora? Sim, boa tarde a todos. Eu sou José Carlos Neves Loureiro, sou arquiteto e urbanista. É, Me formei em 79 e trabalhei como autônomo até 86. De 86 a 91, eu trabalhei na Companhia de Habitação de Volta Redonda. E em 91, eu vim para Vitória, saí da companhia, vim para Vitória e entrei no concurso da prefeitura em 92, trabalhei de 91 a 92 numa construtora e em 92 a prefeitura abriu o concurso, que sempre foi minha área de interesse, habitação popular e urbanização de favelas. Eu fiz o concurso, passei para a prefeitura de Vitória e trabalho na prefeitura de Vitória até hoje, sempre nessa área de urbanização de favelas. Aliás, até 2015. Em 2015 eu fui para outro setor. Bom, antes de começar a nossa conversa, o nosso papo, eu gostaria primeiro de agradecer o convite do NATEP, da pessoa da Fabiana, da Ana. E antes de falar, eu gostaria de fazer um apelo a todos que estão ouvindo. Eu acho que nada mais importante hoje no nosso país do que a gente seguir as recomendações da OMS em relação ao uso de máscara, a não aglomeração, a manter o distanciamento social quando for necessário sair com máscara, lavar as mãos e, se possível, para os que podem, ficar em casa, porque a coisa não está boa e a gente precisa, não só para a nossa segurança, mas para a segurança de toda a sociedade, fazer a nossa parte. E para quem pode, quem quer e também pode, no momento era muito importante buscar uma instituição que está dando apoio em termos de alimentação, principalmente nas áreas de favela, instituições sérias, e dar uma ajuda, porque é óbvio que a caridade não vai resolver o problema, que é enorme no país, como o relatório que saiu anteontem da questão da segurança alimentar mostra o absurdo que é, mas pelo menos ajuda enquanto não se resolve o governo a dar um, um recurso necessário para que essas famílias possam se sustentar e se manter, porque a fome não espera. Mas, dito isso, vamos começar a falar. Eu vou falar com vocês, eu vou apresentar o final, vou fazer um pequeno apanhado da questão da habitação de interesse social no Brasil, de uma forma muito rápida, mas passando por alguns pontos que eu acho mais importantes, e chegar numa proposta que a gente fez aqui para o Sindicato dos Arquitetos no Estado do Espírito Santo, que é uma proposta de aplicação da Lei da Assistência Técnica. Bom, como a gente sabe, alimentação e moradia são
as necessidades mais básicas do ser humano. Isso é consenso mundial. E a gente sabe que grande parte da nossa população, infelizmente, mora em situações precárias e não se alimenta adequadamente. Nesse relatório que eu já citei, inclusive, coloca que hoje, na atual circunstância, pela pandemia, mais 52% da população não está se alimentando adequadamente, e muitos passando fome, infelizmente. E o nosso assunto hoje é como nós, arquitetos, e no caso arquitetos e engenheiros também, podemos contribuir para a melhoria das condições de moradia de grande parte da nossa população. Bom, a Declaração Universal de Direitos Humanos, em 48, tornou a moradia um direito humano universal, aceito e aplicado em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais da vida das pessoas. No Brasil, a Constituição de 88 não incluiu, no primeiro momento, a habitação como direito social no capítulo, no artigo 6º, mas teve uma emenda, a número 26, em 2000, que incluiu a habitação também como um direito social e na Constituição brasileira, ou seja, também um direito constitucional. Vou passar para vocês alguns dados que eu acho importantes do último censo que nós tivemos, que é o de 2010, que mostrou que 52,2% dos lares brasileiros eram considerados adequados. Ou seja, quase a metade, falta o básico para quase a metade. Em 27 milhões de moradia tem algum tipo de irregularidade. Hoje, 12 anos depois, e isso em 2000 representava 105 milhões de pessoas. Hoje, 12 anos depois, nós não temos dúvida que esse problema se agravou e muito. Outro dado do censo, ainda de 2010, mostra que 84% dos brasileiros viviam nas cidades e que 11,4 milhões moravam em aglomerados subnormais, que o IBGE considera favelas e ocupações. No censo de 2010 já foi um pouco melhor. Nos censos anteriores havia uma certa discrepância de como ele definia a favela por causa da questão dos setores censitários, mas o de 2010 já é mais preciso nisso. Outro ponto importante, que eu acho, é a pesquisa que foi feita pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em 2015, contratou a Datafolha para fazer uma pesquisa de abrangência nacional, e essa pesquisa mostrou que 85% dos brasileiros constroem ou reformam sem orientação de arquitetos e urbanistas ou engenheiros. 85%. E o dado mais triste, que tem relação direta com esse assunto, é que o Brasil hoje é o segundo país com a maior concentração de renda. Bom, como é que nós chegamos nessa situação? Aí eu vou dar uma passada rápida nas questões fundamentais. Vou pular algumas coisas importantes e pegar as fundamentais. O modelo econômico, a mudança do modelo econômico no Brasil, a partir do finalzinho da década de 30, início da década de 40, que se consolidou na década de 70, produziu um êxodo rural absurdo no Brasil. A construção das grandes plantas industriais, principalmente que foram localizadas nas regiões metropolitanas, fez, e no caso aqui da Grande Vitória, então, é absurdo, fez que um grande contingente de pessoas viesse do campo para a cidade na busca de emprego e de melhoria da qualidade de vida, educação para os filhos, saúde para todos. E nesse período, para o nosso azar, em 64, teve o golpe militar, entra a ditadura militar, e aproveita uma ideia que foi construída em 63 no seminário de urbanismo feito pelo IAB no Quitandinha, em Petrópolis, que era a necessidade urgente que o país tinha por esse problema de se ter uma política nacional, que não se tinha uma política nacional de habitação. Aproveitando essa ideia, o governo federal, na época o governo militar, cria o Banco Nacional da Habitação, que foi a primeira política nacional de produção de moradias em grande escala no país. A lei de criação do BNH dizia que ele tinha que atender prioritariamente famílias até com renda de 0 a 3 salários mínimos. E aí eu vou aproveitar, antes de continuar, só para não esquecer, deixar uma
uma colocação que eu acho importante. Habitação é uma questão social no Brasil. Todos os programas sociais no Brasil, há muitos anos, trabalham com renda per capita familiar. A habitação, até hoje, trabalha com renda familiar. Eu já fiz essa colocação uma vez ao presidente da Caixa, numa oportunidade que eu tive numa palestra que ele fez, que eu fui, porque a gente precisa alterar isso, porque isso faz com que muitas famílias, em alguns programas, fiquem de fora de forma injusta. Exemplo, uma família de 2 pessoas e que tem uma renda, que se enquadre nessa renda, tem uma condição de vida muito melhor do que uma família de 10 pessoas e que tem um pouquinho acima dessa faixa de renda. Se você trabalhar com renda per capita, você, pelo menos, altera essa distorção. Mas, continuando, o BNH, para vocês terem uma ideia, ele foi criado em 64, com uma lógica bastante interessante de pegar o recurso do FGTS, que foi criado em 66, logo após, e com isso produzir habitação e gerar emprego. Eu acho que é uma outra questão que no Brasil sempre se coloca, quando se fala em gerar emprego, se pensa em, e é importante, e é de fato o que acontece, incentivar a construção civil, porque é que gera mais emprego para as pessoas que não têm qualificação, como se construir não precisasse de qualificação nenhuma. Isso fez com que, durante muitos anos, o Brasil fosse um dos países com maior desperdício de material em construção civil. Mas ainda é, até hoje, utilizado e é uma saída. As pessoas sem qualificação e sem trabalho buscarem trabalho na construção civil. E a lógica era essa, que você produzia uma grande quantidade de... Construindo as habitações necessárias, você, ao mesmo tempo, empregava o trabalhador, retirava o dinheiro, era um círculo virtuoso, retirava o dinheiro a parte do FGTS e isso ia girando. O que estragou tudo foi a inflação. Um desastre econômico enorme que fez com que as pessoas que pegaram o financiamento do BNH pagassem durante os 20 anos, 25 anos, e no final está devendo muito mais, o triplo do que... Porque com a inflação a prestação não cobria os juros e os juros iam se acumulando. Foi isso, inclusive, que fez a extinção do BNH em 86, porque já estava explodindo essa questão. Mas, nesse período, de 64 a 86, o BNH produziu 2,5 milhões de habitações. Só que, para a faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, ele produziu apenas 250 mil, ou seja, 5% do que ele deveria fazer. O que acontece com isso? Se você tem esse grande êxodo para as cidades, você tem uma política nacional que não atende de forma resolutiva o problema. O problema se acumula e as famílias que foram para as cidades, elas passaram a ocupar aquelas áreas, já que a gente vive num sistema capitalista, que não tem valor comercial. Quais são as áreas que não têm valor comercial? As áreas públicas, que normalmente o poder público é omisso na fiscalização. As áreas de cume de morro, as áreas que têm alguma restrição de uso, principalmente uso habitacional. Áreas de preservação ambiental, margens de cursos d'água, margens de rodovia, sob fio de alta tensão. Todas as favelas no Brasil, basicamente nos grandes centros, se concentram nisso. Ou em áreas, até áreas particulares, que estavam em litígio e que não tinha ninguém tomando conta. Ou seja, a estratégia de sobrevivência, para quem está na cidade e não tem condição de adquirir, não tem renda para adquirir um lote e construir sua moradia, não tem apoio do governo, é fazer o seu barraco onde ele consegue o seu espaço. Isso proliferou no Brasil as ocupações dessas áreas, que são um problema que até hoje a gente busca solucionar, mas é um volume absurdo. Nesse caso, o professor João Sete Itaque, ele coloca muito bem essa questão, que é, enquanto na Europa se teve no pós-guerra o estado do bem-estar social, aqui no Brasil, essa política criou o estado do deixa-estar social. Ou seja, a família que não se enquadra no financiamento do banco, e muitas delas não se enquadravam porque não tinham como comprovar a renda pelo trabalho informal, essas famílias tinham que buscar outras formas, e essas que eu acabei de colocar.
O resultado disso é que aí também, nessa questão, os municípios deveriam atuar, já que ele que sofre o problema. Como dizia essa de Queiroz, todo brasileiro é, antes de tudo, um munícipe, porque o Estado e a Federação são simplesmente formas de organização política. As coisas acontecem mesmo no município. É o município que tinha o problema, mas os prefeitos, na época, até por conta também da retirada de recursos dos governos municipais, com a reforma administrativa de 67, que centralizou recursos do governo federal por conta da ditadura, ou seja, o dinheiro fica comigo, você vem pedir, e eu crio as políticas. Mas mesmo, apesar do esvaziamento de recursos dos municípios, os prefeitos também não se interessavam e usavam como desculpa de que o problema habitacional era um problema do governo federal, o que não era verdade. Não era verdade nas constituições anteriores, como não é verdade na nossa Constituição hoje, que está posto na Constituição, que isso é um problema que deve ser trabalhado pelos municípios, pelos estados e pela federação. Mas, como se tinha o BNH, a desculpa era que o BNH resolve. E ele não resolvia, como eu já coloquei. E o resultado está posto. Quem trabalhava com essas famílias eram as ONGs, as entidades religiosas e os sindicatos. E aí nasce uma questão que eu chamo que é a primeira herança maldita em relação à nossa lei. Eu vou chegar nela lá depois. Que é, ficou-se como ideia de que trabalhar com essas famílias tem que ser uma ação voluntária e a caridade como solução, o que não é verdade. Isso tem que ser, para ser resolvido de forma decente, tem que ser uma política de Estado. Não dá para a gente... Acredito que muitos que estão ouvindo já devem, se participaram de alguma entidade, seja o IAB, o sindicato, já foram chamados por algum governo estadual ou municipal para arrumar um jeito de fazer um trabalhozinho de projeto de graça para o município, nessas áreas, sobre essas questões. Quando eu estava no IAB, o IAB foi chamado algumas vezes, o sindicato não. O sindicato não se dá muita bola para ele, mas também vamos falar sobre isso. E aí, tem também um pecado da nossa profissão nessa história. Quando se criou o BNH, se tinha como prerrogativa que as casas deveriam ter 60 metros quadrados. Isso se reproduziu e se reproduz até hoje. E ninguém, na maioria das vezes, ninguém sabe por que, de onde surgiu esses 60 metros quadrados. Esses 60 metros quadrados surgiu da seguinte forma. Na década de 90, na década de 60, foi feito um estudo, início da década de 60, um estudo pela Organização Mundial de Saúde, que dizia que uma casa saudável deveria ter 12 metros quadrados por habitante. Na década de 60, a média de pessoas por família eram 5 pessoas, nessa faixa de renda que o BNH pretendia atender. Então, 5 vezes 12, 60. O 60 saiu exatamente por conta desse trabalho do OMS. E a gente reproduz até hoje. Só que, como eu falei para vocês, eu fui trabalhar na Coab em 86. Para meu azar, o BNH foi extinto 3 meses depois. E a gente ficou tentando arrumar outras coisas para fazer, que a companhia não encerrou. Mas o que eu quero dizer é que nesse período, em termos de manutenção dos conjuntos já feitos e tal, eu tive a oportunidade de conhecer vários. E é interessante que um dos primeiros conjuntos feitos pela Coab de Volta Redonda foi no município de Três Rios, também no estado do Rio, e que as moradias nesse conjunto tinham 60 metros quadrados, laje, telha de barro, telhado com telha de barro, janela de madeira e a parede externa de uma vez. Ou seja, existia uma preocupação, de fato, com a arquitetura. E aí eu vou cometer um sacrilégio com o pessoal que é da área, aos professores, eu não sou professor, eu posso fazer isso, acredito eu, que é o melhor conceito de arquitetura para mim, foi o que eu li num livro na época de faculdade, e o sacrilégio que eu vou cometer, que eu não lembro de quem é o conceito.
mas o conceito é maravilhoso para mim é o melhor, que diz que a arquitetura é a tradução plástica de um aspecto ecológico e humano. Se você analisar o que eu estava falando sobre a moradia popular no início do BNH, ela tinha preocupação com o aspecto ecológico e humano e também uma intenção plástica. Com o passar do tempo, como eu falei, com a inflação, o BNH foi se adaptando à produção e largando a arquitetura e trabalhando com engenharia de produção. Para se ter uma ideia, o último conjunto feito pela Clóvis Volta Redonda, a casa tinha 33 metros quadrados, com bloco de concreto, sem revestimento, e com telha de cimentamento, que na época ainda era permitido. E um pé de leite de 2,60 na parte mais alta e 2,30 na parte mais baixa. Ou seja, isso na verdade é um galinheiro. Eu não participei disso porque eu entrei na companhia, ela não estava produzindo mais, como eu falei, 3 meses depois do BNH encerrou as atividades, mas as últimas produções de BNH eram nesse nível. E aí não se tem nem arquitetura, e como dizia Lúcio Costa, não tinha nem um aspecto ecológico, nem humano, como dizia Lúcio Costa, muito menos intenção plástica. Lúcio Costa sempre falou que se não se tem intenção plástica, não é arquitetura, é construção civil. Bom, e esse o nosso pecado foi porque esses projetos não foram feitos por nenhum extraterrestre, foram feitos por arquitetos e engenheiros. Ou seja, nós embarcamos nessa. E isso cria para mim o que eu chamo da segunda herança maldita, que é um padrão inadequado de habitação popular. A gente como minimizando as plantas por uma questão, como eu falei, de se fechar a planilha final, que é o caso de reduzir custo, e fomos reduzindo o tamanho das casas, e aí tem uma coisa que eu acho que é absurda. Se você pegar qualquer planta, qualquer modelo hoje divulgado de habitação popular, eu duvido que você consiga botar uma mesa que atenda a família. E essa questão é fundamental. É em volta da mesa que a gente conversa, que a gente se alimenta, que a gente estuda e que a gente trabalha. O desenvolvimento humano de qualquer família fica extremamente prejudicado se tem uma mesa que acomode uma família. E a gente cometeu esse pecado e comete esse pecado até hoje, porque se você pegar os conjuntos que foram feitos nesse estilo do BNH, e alguns que foram feitos, não todos, no Minha Casa Minha Vida, são exatamente iguais. Isso a gente tem que alterar. Por quê? E isso foi se reproduzindo. Os municípios, na época, logo que eu me formei, eu fui trabalhar na prefeitura da minha cidade, sou de Barra de Piraí, no estado do Rio. Os municípios construíam plantinhas padrões para as pessoas construírem. Isso dentro desse nível. E a Caixa reproduz isso. Quando criou o Construcar, para financiar material de construção, a Caixa procurou o município de Vitória, que eu sei que eu trabalho lá, para que o município fornecesse os projetos. Só que o município não tinha estrutura funcional e nem queria aumentar o seu quadro de funcionários, que é um pouco complicado isso, para produzir esses projetos. O que é uma vantagem para a gente na questão da aplicação, como eu vou colocar mais à frente. Mas, então a Caixa criou um caderno, vocês acham isso na internet, com vários padrões de arquitetura, de plantas, para atender as pessoas. As pessoas iam lá para financiar, pegar o Construcar, escolher a sua planta, só que a gente sabe que a maioria, todas eram plantas planas. A maioria das famílias moram em áreas de encosta. Então, se a pessoa pegasse uma planta padrão dessa, seja distribuída por uma prefeitura, sem nenhuma assistência técnica, primeiro que ela não vai se enquadrar no terreno dela, mas muito menos sem assistência técnica para fazer algum tipo de adaptação, ela vai cortar o terreno e criar uma área de risco. E é o que acontece, eu já vi isso inúmeras vezes, e muitas das vezes com problemas que, infelizmente, com a morte das pessoas, porque corta-se o barranco de forma vertical, não se faz uma contenção e, às vezes, com o tempo vai se construindo um muro de tijolo, mas não um muro de contenção, como se um muro que
funcionaria para atender uma carga vertical, não uma carga horizontal do barranco. Ou seja, o muro é o peso que, quando cai, junto com a terra, destrói a moradia que foi construída. E, às vezes, com causas de morte. Eu trabalhei na Defesa Civil do meu município, quando trabalhei na prefeitura, e cansei de ver isso, infelizmente. Bom, essas plantas, e aí a Caixa, quando ela criou o Construcar, e que ela começou a trabalhar com isso, eu, na época, estava como vice-presidente do IAB, aqui no Espírito Santo, a gente fez um documento ao núcleo, ao GEDUR da Caixa aqui do Espírito Santo, colocando, bom, se vocês estão financiando a construção ilegal, é um absurdo, vocês, porque não tem um controle sobre isso. Por que vocês não fazem direito e tiram uma parte desses recursos para contratar um profissional? Bom, isso, segundo os amigos que eu tenho no GEDUR, foi discutido até em Brasília, mas, infelizmente, não saiu. Continuou-se com as plantinhas padrões. E aí você cria mais problema do que solução para a maioria das pessoas que fazem isso. Mas muitos são mais espertos, eles consideram isso, faz a casa do jeito que ele quer, mas também de forma errada. E tem uma coisa interessante, quem já trabalhou com área de favela, se você olhar uma favela no Brasil, seja do Oiapoque ao Chuí, elas têm a mesma característica. São casas de alvenaria, ou barracos de madeira, ou casas de alvenaria precária, com laje, às vezes sem pilar, sem viga, sem nada. Essa laje flamba, porque ela não foi... Eles acham que quanto mais grossa a laje, mais forte ela fica. O peso dela faz com que ela flambe, acumule água. Como não tem impermeabilização por baixo, é um festival de umidade. O grande problema da maioria das casas nessas áreas de favela são a questão da umidade, do mofo e do fungo, que normalmente criam doenças, seja pelo teto, ou pela umidade do solo ou pela umidade da laje. E elas não têm nem revestimento externo, porque é uma outra questão interessante. Porque como essas áreas são áreas de ocupação, a pessoa não tem a garantia da posse, ela faz o básico, ela não gasta o dinheiro que já é penoso para ela, para fazer o revestimento externo, muitas das vezes faz só um interno, porque ela pode perder aquele imóvel, na ideia dela, a qualquer momento, ela não tem nenhuma garantia de posse. Isso é muito fácil de se perceber, porque quando você regulariza uma área, rapidamente as casas começam a ser embolsadas e melhoradas pelos próprios moradores. Mas também, como eu falei, nesse período, entre o fim do BNH, aliás, ainda no BNH, alguns municípios tomaram a iniciativa de tentar resolver essa questão, principalmente das famílias que estavam excluídas desse processo. Eu posso citar 2 exemplos que têm relação direta com o que a gente está falando. O primeiro deles é o trabalho que a Erundina, quando prefeita de São Paulo, no período de 89 a 92, aliás, já isso pós-BNH, no caso da Erundina, o outro que eu vou citar não, ela fez a primeira urbanização de favela no Brasil, de forma com qualidade. Aliás, foi a primeira e com qualidade, que foi um exemplo que se multiplicou no país. Como também ela criou o primeiro concurso público de habitação, de um conjunto de habitação popular. E o interessante é que nesse concurso, que foi ganho pelo arquiteto, pelo colega e amigo Demetrio, que infelizmente faleceu há 2 anos, em 2019, o Demetrio ganhou esse concurso, que era o Conjunto de São Francisco, com um projeto que eu acho brilhante, que é um projeto de casas modulares, muitos devem conhecer, porque isso foi reproduzido em outros projetos dele, com alagados na Bahia e etc., até um no Rio também. Que é um exemplo. Mas o interessante que o Demetrio contava é que nesse concurso, no próprio edital do concurso, dizia para não respeitar a legislação, fazer o que achasse que seria importante. Se fosse interessante, a legislação se adaptaria ao projeto. Achei isso genial. Provavelmente veio do Nabil Bonduc, que era o secretário de habitação na época de Erundina, eu acho. Mas isso eu não tenho certeza. Mas por quê? Porque a nossa legislação, às vezes, engessava soluções interessantes por uma questão burocrática.
E o outro projeto, que é anterior, que é de 75, que é o Programa de Assistência Técnica Gratuita à Moradia Econômica do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, que foi o que nos levou hoje, que foi o protótipo da lei. Esse projeto foi feito pelo Clóvis Guelfritz, que infelizmente faleceu também ano passado, do Maximiliano Faé, também já falecido, e do Newton Lumast, que esse ainda não, graças a Deus, que Deus ainda o mantém. Eles fizeram no Rio Grande do Sul esse programa de assistência técnica gratuita à moradia, que era exatamente fazer assistência técnica às famílias desassistidas, em condições precárias de habitação. E o Clóvis, que sempre atuou tanto nas entidades, foi presidente o primeiro presidente fundador do Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul, foi vice-presidente do IAD, enfim, sempre esteve atuando nas entidades de classe, o que eu acho fundamental, foi presidente da Federação Nacional dos Arquitetos, e também sempre trabalhou na área política. Ele foi vereador por 3 mandatos, e quando ele se elegeu deputado federal, ele fez o projeto de lei da Lei de Assistência Técnica. Como o projeto, terminado o mandato, o projeto dele não terminou, ele passou esse projeto para outro arquiteto, também sindicalista, que foi presidente do Sindicato da Bahia, o Zezé Ribeiro, que tinha entrado no mandato para deputado federal, e o Zezé Ribeiro tocou o projeto e conseguiu a aprovação desse projeto em 2008. Antes de eu entrar diretamente na lei, eu queria colocar para vocês uma questão que eu acho, algumas questões que eu acho importantes. Uma delas foi um avanço que nós tivemos com a inclusão dos pobres no orçamento público nos governos de Lula e Dilma. O que isso repercute nesse nosso trabalho? Bom, tem a Lei de Assistência Técnica, que foi aprovada no governo do Lula, a criação do Ministério das Cidades, que eu acho que deu um avanço em políticas públicas no Brasil de forma absurda. Os municípios não tinham nem aonde recorrer, se deu uma organizada e se colocou recursos e se obrigou, entre aspas, os municípios a estabelecerem políticas de mobilidade, de saneamento, regulação fundiária, habitação, a criação dos conselhos setoriais para gerir essas políticas, a melhoria da renda com o aumento real do salário mínimo e o programa Bolsa Família. Eu tenho uma colega arquiteta que trabalha como autônoma aqui no Espírito Santo, que uma vez ela chegou numa reunião, ela participava do sindicato. Ela chegou numa reunião dizendo que tinha ficado surpresa, que tinha sido procurada por uma moradora do Minha Casa Minha Vida, pedindo para ela um projeto de reforma e decoração. Isso foi possível exatamente por conta dessa melhoria. Vocês viram várias notícias, várias empresas surgiram para atender a melhorias em favelas. Ou seja, essas famílias que não tinham o básico para comer, com a melhoria, com o ganho real do salário mínimo, começaram a ter, inclusive, apertando um pouquinho de excedente para tentar melhorar a sua moradia e até contratar um profissional para fazer isso. Ou seja, elas não buscam um profissional não porque elas não querem, mas porque não podem. Muitas delas. A criação do FIES e do ProUni, que permitiu que outras classes sociais se formassem no país, isso é importante porque eu vou chegar nos que eu acho que as grandes dificuldades que a gente tem para a aplicação desse programa. Uma delas é porque os profissionais nunca vivenciaram essa situação, pouquíssimos vieram de áreas subnormais, a maioria é classe média e classe alta, infelizmente. Isso começou a mudar com o sistema de cotas e com FIES e com ProUni. Bom, infelizmente veio o golpe e entrou o Temer e começou a destruição do país. Duas coisas são fundamentais das várias que foram feitas, mas o mais importante foi a criação do congelamento do orçamento público por 20 anos, com o teto dos gastos, e o desmonte feito na consolidação da lei do trabalho, na CLT. Inclusive, tirando a obrigatoriedade da contribuição sindical, entre outros absurdos, tirou vários ganhos que o município tinha,
que o município trabalhador tinha lutado anos para conquistar, foram por água abaixo, com um discurso que ia criar 6 milhões de empregos, não criou nenhum, e hoje nós estamos com 14 milhões, quase 15 milhões de desempregados no país. E para piorar a situação, e essa política neoliberal, entra Bolsonaro e Guedes, que a primeira coisa que fazem na reforma administrativa é acabar com o Ministério das Cidades e o Ministério do Trabalho. Só para dar um exemplo de tantos outros absurdos e desmontes que foram feitos. O que atrapalha muito mais hoje a gente. E nós temos a questão hoje mais séria, pegada pelos dados de ontem, 340.766 pessoas mortas pelo Covid e 13.193.205 infectados. Mas vamos passar agora realmente para a questão da lei de assistência técnica e da proposta. A intenção, segundo os autores, e eu tive a oportunidade de conversar com eles, porque participei de 2 mandatos da diretoria da federação, e o Clóvis e o Burmeister fazem parte, e tive a oportunidade também de conversar com o Zezé Ribeiro, que infelizmente também é falecido. A ideia sempre foi viabilizar a moradia digna para a população de menor renda, mas principalmente abrir o mercado de trabalho para os autônomos. Não que a lei se restrinja a isso, e nem podia. Ela abre N possibilidades de aplicação. Mas o ideal seria que fosse, porque a gente tem, a maioria dos profissionais, pelo menos na arquitetura, da engenharia nem tanto, trabalham como autônomos, mas muitos engenheiros também. E é um mercado, abriria um mercado enorme para esses profissionais. Os principais benefícios da aplicação da lei. Primeira coisa, óbvio, você melhora a qualidade de vida. E para a população que vai ser beneficiada. E para isso tem que se ter um cuidado. Não é distribuindo uma plantinha padrão, criando um programa para distribuir plantinha padrão, para o próprio profissional fazer isso. Isso seria absurdo, mas é o ideal que se tem de habitação popular no Brasil hoje, e a gente precisa destruir isso. O município ganha porque a economia é absurda. Para vocês terem uma ideia, pegando um dado aqui, pegando dado de saneamento, não da habitação. Mas a habitação deve ser maior ainda. Para cada R$1 gasto em saneamento, o município economiza R$9 em saúde. Como eu falei para vocês, quem conhece favela, os problemas por ventilação inadequada, insolação inadequada e essa umidade do solo e da laje, flambada e com água acumulada, que cria fungos e mofos e fungos. Se você começar a resolver esse problema, somando essa questão do saneamento, na questão da urbanização da favela, a economia da saúde no município é absurda. Teve um prefeito, quando eu fui cedido uma época ao Estado, ao governo do Estado, e um prefeito, conversando com um prefeito de Boa Esperança, que é um município aqui do Espírito Santo, ele falou que fez umas casas, urbanizou uma área e fez umas casas, que retirou umas famílias que moravam em condições sobre-humanas, e que naquele bairro que ele fez esse trabalho, o atendimento do posto de saúde caiu menos da metade. Só por esse trabalho. É um dado que a gente muitas vezes, sem falar na questão daqui, que eu falei, a autoconstrução, invadir o espaço público, né, da via, você cortar errado o barranco e criar uma área de risco, enfim. Tem inúmeros problemas que o município uma hora vai ter que resolver, e de forma muito mais onerosa, do que se ele pagar uma assistência técnica para que essas famílias não façam isso e tenham uma condição de vida muito melhor e uma saúde muito melhor. Então, isso resolve, isso é uma ideia que melhora a qualidade de vida das pessoas, o município ganha e todo mundo ganha. Inclusive, só que tem o seguinte, essa lei foi aprovada
assinado em 24 de dezembro de 2008. Ou seja, véspera de Natal. A gente ganhou um presente e não conseguimos embrulhar esse presente até hoje. E por quê? Quais são as principais dificuldades? Primeiro, que o município, como eu falei para vocês, os gestores públicos no Brasil ficaram com a ideia de que trabalhar para pobre tem que ser pro bono ou com pagamento irrisório. O que não acontece com a Defensoria Pública e não acontece com o SUS. Lógico que o médico não ganha no SUS o que ele ganha no seu consultório particular, mas também não é irrisório da forma que normalmente se coloca. Aliás, a maioria das vezes que eu fui procurado para desenvolver um trabalho para algum órgão público, por uma entidade, foi pro bono, ou seja, de graça. Esse é um primeiro problema. E a gente tem que. E muitas das vezes, quando começou agora há alguns anos, graças a Deus começou há alguns anos, algumas ONGs e escritórios modelos e até entidades religiosas trabalharem com essa questão, que já vinha acontecendo, como eu coloquei para vocês naquela época, isso fica mais evidente. A gente tem que alterar isso, porque isso tem que ser uma política de Estado da mesma forma que tem a Defensoria Pública, da mesma forma que tem o médico no SUS. A habitação, como eu coloquei no início, junto com a alimentação, são as necessidades mais básicas do ser humano. E não é difícil você mostrar para qualquer governante que o que ele vai gastar, e eu vou chegar lá, o que ele vai gastar para pagar esse projeto e esse acompanhamento técnico é irrisório perto do que ele vai gastar depois para tentar resolver o problema. Nem tem comparação. Então, por que os municípios não aceitam? E por que os profissionais não aceitam? Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de ler para vocês uma frase do Paulo Freire, que eu acho genial, que fala muito sobre essa questão que eu acabei de falar, da questão do trabalho pela caridade. Ele diz o seguinte: eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. E é isso que nós, como profissionais, temos que fazer. A gente precisa transformar isso em política pública, não por uma questão só de mercado, mas por uma questão de escala. A gente só vai conseguir ter escala para resolver esse problema quando isso for uma política pública. E o custo para a solução disso é muito baixo. Como dizia o meu amigo Demet, nós somos baratinhos, infelizmente. O Demet sempre brincava com isso. E a outra questão que é um entrave para isso é o perfil e formação dos profissionais dos arquitetos. Eu me formei em 79, mas eu fui no primeiro mandato do CAU, eu fui vice-presidente do CAU, e a gente fez um levantamento nas faculdades, na universidade e faculdades aqui do Espírito Santo, e nenhuma delas tinha um trabalho nessa área de habitação popular ou urbanização de favela. Isso não é tratado na maioria. Hoje, já me falaram em algumas palestras, em alguns debates que eu fui, que algumas já têm, e até escritórios modelos têm trabalhado com isso, que eu não acho ruim. Eu só não acho que não pode ser exclusivo ao escritório modelo ou a uma entidade religiosa, não pode ser tratado só como caridade, porque isso não vai resolver o problema em escala. E a maioria dos profissionais, como eu falei, não vieram dessas áreas. Eu tenho uma experiência, que eu não vou contar, senão meu tempo acaba e não vai dar tempo, mas eu tenho experiência, eu fundei uma associação de engenheiros e arquitetos da minha cidade, quando eu me formei, para tentar criar uma tabela de honorários, porque era um disparate que se cobrava o que cada engenheiro e arquiteto cobrava em relação ao outro. Para se ter um mínimo, já que qualquer profissão na minha cidade, médico, dentista, tinha um básico, pelo menos um mínimo básico de remuneração estipulada. E nisso eu tentei implantar, eu vou contar rapidamente, tentei implantar uma assistência técnica. A prefeitura da minha cidade não tinha recurso para isso, eu procurei os empresários e vendi para eles a ideia de que se eles dessem isso como benefício aos seus empregados, ele estaria resolvendo N problemas. Esses mesmos argumentos, a questão. Eu fazia, como eu falei, trabalhei para a prefeitura, a gente fazia, muitas pessoas chegavam pedindo para regularizar o imóvel, e a gente não podia fazer, mas a gente ia no local para dar uma olhada, por questões de segurança,
E você via o desperdício que as pessoas faziam. E gastavam o dinheiro de uma vida inteira de esforço para fazer. Eu lembro de uma copa, de uma casa, que ela tinha 8 portas saindo para dentro dela, ou seja, não dava para colocar móvel nenhum. Tinha uma mesinha redonda no meio com 4 cadeiras. E a copa era enorme. O resto do espaço era totalmente inaproveitado. Então eu mostrava, levava essas questões, levei aos empresários, e algumas empresas, grandes empresas da minha cidade, toparam. Eu fui todo feliz para a reunião da Associação de Engenheiros e Arquitetos, e a resposta que eu tive dos profissionais era que não queria trabalhar para pobre, não. Isso foi em 80. Acredito que hoje isso mude, mas eu tenho dúvidas ainda se alguns dos nossos colegas teriam interesse em trabalhar nessas áreas, mas muitos vão ter e depois se muda. Mas mesmo querendo ter, eles não têm. Nunca viram isso na faculdade. Não que construir uma habitação popular seja algo que tenha que se ter um grande estudo, mas pelo menos alguma experiência em algum aspecto é necessário. E o principal deles é porque nunca se vivenciou essa situação e não sabe quais são as grandes dificuldades. E a gente, apesar de ter 2 ouvidos e uma boca, a gente fala muito, escuta pouco. Se você vai trabalhar com participação popular, ou se você vai trabalhar para uma família em situações muito diferentes da que você está acostumado a viver na sua classe social, você vai sentir muitas diferenças. Eu vou dar um exemplo para vocês de um trabalho de uma ONG francesa, a Gretchen, que fez, junto com o Ceará Periferia, que era um programa da Prefeitura de Fortaleza, isso no início da década de 90, que foi, inclusive, o projeto que foi para representar o Brasil, o primeiro entre os 12 projetos que representou o Brasil no Habitat. E um desses 12 era um projeto que eu trabalhava de humanização de favela aqui em Vitória, e por isso eu tive a oportunidade de conversar com o coordenador dessa ONG francesa, o Yves Cabanes, e ele mostrou para a gente, em Vitória, uma situação muito engraçada. Eles fizeram um projeto de uma casa, e tudo era feito de forma participativa com a comunidade. E foram discutir o projeto da casa com a comunidade falou que gostou muito, mas o banheiro dava para a circulação interna. Eles falaram que o banheiro não podia ficar no corpo da casa, não, tem que ser uma casinha lá fora, que era a forma que eles viviam. Aí, depois de muita discussão e consenso, eles conseguiram que a comunidade aprovasse o banheiro como ele estava, mas alterando a porta dava para o lado de fora da casa. Parece um absurdo para nós, mas para eles era o que eles estavam acostumados. Lógico, foi a evolução, e o Ivo Cabanes falou, a gente insistiu e conseguimos convencê-los a deixar pelo menos só a porta para o lado de fora, porque o dia que eles mudarem de ideia, eles invertem a porta e mudam a localização do chuveiro. E quais são os grandes entraves para a gente a aplicação da lei da assistência técnica? Bom, o primeiro deles, esse eu já falei da questão dos profissionais. Outro entrave nos profissionais é que a forma que eu vi e a proposta que eu fiz envolve, e a lei coloca isso o tempo todo, porque é óbvio, envolve as entidades. E a gente, como tanto os arquitetos como os engenheiros, sempre deram muito pouca importância e nunca fortaleceram as nossas entidades, tanto o IAB quanto o sindicato. E você não vai conseguir que o poder público contrate um a um separadamente. Ninguém consegue gerenciar um contrato dessa forma, tem que ser através de uma entidade. E a própria lei, como vocês vão ver, colocam que tem a obrigatoriedade de se ter uma entidade da categoria participando. Então, primeiro ponto, a gente precisava, para que isso funcione, e esse projeto, essa proposta que eu vou apresentar para vocês não foi à frente, exatamente porque eu não tinha estrutura no sindicato para fazer e não consegui. Mas eu vou chegar lá. Quais são as dificuldades do município? Como eu falei, se você conversar com qualquer gestor, qualquer prefeito, ele vai achar a ideia ótima, porque resolve um monte de problema para ele. E o custo é muito baixo. Só que ele sempre pensa, na verdade, se você não apresentar uma proposta que resolva o problema dele, como que ele vai gerenciar isso? Ele já tem... Primeiro, tem um quadro muito reduzido. Se vocês pegarem a pesquisa do CAL, no Brasil, a maioria dos municípios brasileiros não tem nem arquiteto nem engenheiro. O que já é um problema. Mas vamos colocar que os que têm são poucos e já estão atarefados, mesmo nas capitais.
porque seria um volume de trabalho muito grande. Então, fica sempre esse impasse. Da mesma forma que eu falei do Construcar, que a prefeitura não aceitou porque não tinha capacidade de produzir isso e não queria aumentar o seu quadro, as prefeituras pensam sempre nessa forma. E também na questão do gerenciamento. Tem que aprovar esses projetos, tem que acompanhar, tem que fiscalizar esses projetos. Então, é um problema a ser resolvido. Outro problema é a irregularidade fundiária e edilícias dessas áreas. Hoje a gente já teve, e aí volta a questão das políticas na época dos governos petistas, que avançaram muito nessa questão da possibilidade de regularização fundiária, porque eu fui durante muitos anos em vários seminários de regularização fundiária, que normalmente estavam as mesmas pessoas, e sempre eram cases. Nunca uma coisa concluída, porque sempre esbarrava na nossa legislação que impedia a regularização de uma forma definitiva. Betânia Alfonsin, que eu digo, ela era a figura carimbada em todos. Mas isso já avançou, a gente tem hoje uma nova legislação que foi feita que possibilita essa regularização, mas muitos municípios ainda não implantaram. E você não pode fazer um programa desse em uma área, porque é proibido por lei, desculpe, que é uma área irregular. Então, essa área tem que ter regular. Não quer dizer que o município que não tem uma área regular não possa ser feito, mas vai dar mais trabalho, que você tem que entrar primeiro com o processo de regularização, que pode ser feito também por uma entidade, até de advogados, uma associação de advogados, um sindicato de advogados, outros profissionais mistos, sempre vai ter que ser multidisciplinar. Mas o que diz a lei? Vamos entrar agora especificamente na lei. Como eu falei, a lei tem N forma de ser aplicada. Eu vou apresentar para vocês a proposta que eu fiz aqui, que eu acho que é uma forma bem interessante que resolve esses principais problemas. A Lei de Assistência Técnica Pública, eu vou ler aqui o caput da lei. A Lei de Assistência Técnica assegura as famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita no projeto de construção de habitação de interesse social, altera a Lei 11.124, 16 de junho de 2005, e que, inclusive, ela cita o artigo 4º, inciso 5º, se eu não me engano, e letra R do Estatuto da Cidade, que coloca aqui a garantia da assessoria técnica e jurídica para a construção e regularização dos assentamentos subnormais. O que diz o artigo 2º? A família com renda mensal de até 3 salários mínimos, residente em áreas urbanas ou rurais, tem o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para sua própria moradia. Parágrafo 1º. O direito à assistência técnica previsto no caput desse artigo abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação. A lei entrou em vigor em junho de 2009, porque ela diz que ela entraria em vigor 6 meses depois. E até hoje eu não conheço nenhuma aplicação dessa lei de forma como política de Estado em convênios feitos diretamente com municípios. Eu conheço de algumas outras formas. Também não conheço tudo, né? Espero que tenham várias, inclusive. Mas o que está posto? Qual era o objetivo dessa proposta? Primeira coisa, centralidade nas pessoas, garantir um atendimento qualificado e personalizado às famílias beneficiárias de acordo com as suas necessidades. Como eu falei, a gente tem que atender a família, de acordo com a sua necessidade e não pegar uma plantinha padrão, ou seja, calçar um sapato 38 no pé de todo mundo. Isso tem que ser fiscalizado e controlado de uma forma, eu vou chegar lá. Ampliação democrática do mercado de trabalho, ou seja, abrir esse mercado para os profissionais autônomos, o maior número de profissionais do município. E a formação profissional, como eu falei para vocês, lógico que a ideia não é ensinar nenhum arquiteto ou engenheiro a construir,
mas é ter um cuidado, alguns cuidados específicos ao se trabalhar nessas áreas e ficar muito atento a essa questão. Porque existem diferenças de hábitos que têm que ser respeitados e necessidades, inclusive, de trabalho em casa, o que a maioria desses projetos também não cuida. Muitos têm o seu puxadinho no morro com comérciozinho pequeno, um salãozinho, um quarto, que é o outro puxadinho, que é um salão de beleza, enfim. A moradia é muito usada nessas áreas como serviço, para atendimento a serviço e comércio, pequeno comércio. Se o município não tiver um programa de regularização, como eu falei, não é nenhum empecilho. Como também o ideal que se tenha, porque para se buscar recursos, estrategicamente, o Ministério das Cidades obrigava que os municípios estabelecessem políticas, como eu falei, e no caso a política de habitação de interesse social e a criação do Fundo Municipal de Interesse Social e o Conselho Municipal para gerir esse fundo. Se tiver o fundo, fica mais fácil o repasse do recurso, mas pode ser repassado por outras formas, se tiver no orçamento municipal. Então, como é a ideia que eu peguei? A lei, como eu falei, pode ser aplicada de diversas formas. Eu peguei para aplicação na montagem dessa proposta o artigo 4º e o inciso 4º e o parágrafo 1º desse artigo. Eu vou ler para vocês. Como é que é? Basicamente a proposta é a formalização de um convênio, um termo de parceria de uma entidade representativa da categoria, pode ser o sindicato, pode ser o IAB. O CAU, eu tenho dúvida, por conta dele ser serviço público federal, mas também eu acho que é possível. E aí tem a diferença de convênio que seria exatamente essa, se é órgão público ou se é entidade da sociedade civil. O poder público para a aplicação da lei de assistência. A formalização do convênio do poder público com essa entidade. O que diz o parágrafo 4º, o artigo 4º da lei? Os serviços de assistência técnica, objeto de convênio ou termo de parceria com União, Estado, Distrito Federal ou município, deve ser prestados por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, que atuem com, aí eu vou para o inciso, tem vários, eu vou para o inciso 4º, profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, previamente credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado, Distrito Federal ou município. Ou seja, há a garantia, a possibilidade pela lei de fazer esse convênio no termo de parceria. O parágrafo 1º do inciso 4º. Na seleção e contratação dos profissionais, na forma do inciso 4º do caput desse artigo, deve ser garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros mediante convênio ou termo de parceria com o ente público responsável. Ou seja, tudo de acordo com a lei. Como a gente montou essa proposta? Era fazer a formalização desse convênio e dividir isso a atuação em 4 etapas. A primeira etapa, divulgação, cadastramento, seleção e capacitação. Qual é o papel do poder público? A definição da abrangência e divulgação da disponibilização do serviço de assistência técnica pública gratuita para a população. Ou seja, óbvio, ele vai definir quantos ele vai pagar e em que área nós vamos trabalhar, porque essa prerrogativa é dele. O cadastramento e a seleção dos beneficiários também é feito pelo município, inclusive isso está posto também na lei, no parágrafo 4º do artigo 3º, que diz: o cadastramento e a seleção dos beneficiários serão feitos pelo poder público em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 3º da lei. E nós, como entidade parceira, a gente faria a seleção e contratação de um profissional com experiência para gerenciar. Qual é a ideia? Seja o IAB ou o sindicato, contrataria um profissional experiente, e esse custo estaria embutido na parcela, porque o pagamento desse termo de parceria seria feito, os profissionais, e aí vai entrar os profissionais de engenheiro, arquitetos e os estudantes. Eu estou incluindo os estudantes exatamente pela formação e a dificuldade que eles têm também de fazer o seu estágio obrigatório. E por hora técnica. Esse era feito pagamento. E a entidade por um valor percentual do total
do convênio. Esse convênio, o termo de parceria, a entidade contrataria um profissional para quê? Para fazer exatamente o acompanhamento disso. Para fazer análise dos projetos, porque eu vou mostrar para vocês, tem uma forma de se fazer análise dos projetos. Por quê? Para tirar esse trabalho da prefeitura, ela simplesmente iria fazer uma verificação e autorizar o pagamento. Ou seja, você está tirando aquela dificuldade que eu coloquei antes do município ter que tempo, obviamente, que o projeto ainda vai ter que ser aprovado lá, mas você já encaminha tudo, analisado e mastigado, e com o tempo essa parceria vai ficando mais afinada. A divulgação junto aos arquitetos e estudantes da entidade e a seleção a partir de critérios acordados dentro do próprio instrumento. A seleção, a gente pensou em quem se interessava, era obrigatoriamente uma capacitação obrigatória, simplesmente um workshop para explicar o funcionamento do programa, os critérios, e o objetivo de se manter a qualidade, porque não só porque os beneficiários merecem mais que todos, mas também o trabalho profissional tem que ser bem feito. Não existe aquela que eu faço um trabalho de um jeito para quem me paga mais e um trabalho de outro para quem me paga menos. E a remuneração não seria ruim, não. Como eu falei, isso não é trabalho pro bono, é um trabalho pago. E só para dar uma ideia para vocês, a gente trabalhou com hora técnica calculada normalmente, na época pelo salário mínimo profissional. Trabalhou com o custo dos projetos, uma tabela que existe aqui no estado, que é seguida por todos os municípios, uma tabela de projetos do IOPS, isso em 2017. E o custo dos projetos de acompanhamento, que a gente limitou a 30 visitas técnicas, o custo desse acompanhamento dos projetos, todos os projetos de acompanhamento, ficou em 7.600, se eu não me engano, por projeto. Se o município pagar um projeto por dia útil, ele teria 252 projetos no final do ano e gastaria 1.900.000 e pouco. Isso para qualquer município não é nenhum absurdo. Uma contenção que ele faça numa área dessa por um problema gerado por algumas construções inadequadas dá muito mais que isso. E tem uma outra coisa, eu pedi um contador amigo para levantar, pegando o preço da construção, pegando uma construção média de 70 metros quadrados, para dar um exemplo, e o custo da construção pelas tabelas de construção, as que a gente fez pelo SINAP, não, foi pelo próprio sistema do município. Enfim, o município, o custo da construção, a compra de material, não é só o município, daí tem uma divisão município, estado e união, mas quase 20% é imposto. O custo desse projeto é muito menos de 20%. Ou seja, no fundo, sai de graça. Bom, o que eu vou passar rapidamente, porque eu acho que eu não me marquei a hora aqui, eu estou perdido. Eu acho que já passei da hora até. Para a gente finalizar, eu vou explicar rapidamente. A primeira etapa é essa questão da realização da seleção, da formação Essa formação não é uma formação técnica, é uma formação simplesmente do que deve ser observado e como o programa vai ser trabalhado. O levantamento de necessidades, aqui que está a questão. Tem toda uma descrição do que deve ser apresentado no relatório, inclusive a entrevista com os moradores, para que seja verificado se, de fato, aquilo que ele vai apresentar como projeto foi aquilo que é fruto das necessidades dessa entrevista, que é uma coisa que nós fazemos com qualquer cliente, para levantar um programa de necessidades. Aí fotografias, georreferenciamento, se possível, e se apresenta esse relatório. Esse relatório é analisado por esse profissional, contratado pela entidade, e encaminhado ao poder público para que ele aprove ou não a contratação. Aí sim, e tem um valor, tudo tem valor por hora técnica. Se ele autorizar, passa para a segunda etapa, que é a elaboração de projetos, criação de materiais e orçamento.
segue a mesma lógica. A quarta etapa é o acompanhamento técnico na execução da obra. Essa é um pouco mais complicada. Por quê? Quando você fizer, naquela etapa, é preciso que tenha uma avaliação da possibilidade de construção, porque não adianta ter só o projeto, se não tem recurso para construir. Você pode trabalhar o programa junto com isso. Por exemplo, como eu falei, o ConstruCard da Caixa, que hoje já tem até um outro cartão verde e amarelo, nem sei. Mas o ConstruCard, não sei nem se ele ainda está valendo, mas na época, até pouco tempo valia, mas qualquer outro programa que a Caixa possa ter de financiamento de material para famílias de baixa renda, como eu falei, ela ainda continua distribuindo as plantas padrão e criando a irregularidade ou até área de risco. Não seria difícil você fazer uma parceria com a Caixa para que as famílias que tivessem esse projeto aprovado pelo município tivessem prioridade para esse financiamento. E aí fica mais fácil. Agora, um outro problema sério é que essas famílias, se não tiverem recurso ou apoio, elas vão construir formiguinha. E o profissional não pode ficar amarrado a isso. Aí fica a critério do profissional. O que a gente definiu que seria 30 visitas no contrato, porque o termo de parceria ou convênio tem que chegar a um valor final, pelo menos estimado. Seriam 30 visitas para construção ou reforma. Mas fica a critério, se a coisa se estender, como se faz. Lógico que isso é teoria, vai ter N problemas no meio disso, mas a ideia era essa. É você formalizar um convênio entre uma entidade de um município. O custo para o município, como eu falei, é irrisório. Obviamente, se você pegar um profissional para fazer um projeto, não compensa em termos financeiros, por isso também nessa proposta a gente está colocando que cada profissional pega 5 projetos e é por sorteio, aí ele vai para o fim da fila, tem que ser uma forma, mas se você ampliar e eu acho que daria muito certo se ampliar, você tem um mercado enorme, porque o que não falta é a necessidade dessas famílias pelo nosso trabalho. Agora, para isso, precisa ter uma entidade forte. A gente fez essa proposta em 2017, mas o sindicato não tinha nenhuma estrutura, porque não tem apoio nenhum dos profissionais do Estado. Então, não adiantava eu divulgar essa proposta e correr atrás, que eu acho que não seria difícil conseguir convênios em relação a ela, mas como trabalhar isso? Sem pessoas, sem recursos humanos, sem recursos financeiros. Eu acho que a gente precisa repensar essa nossa ideia de que sem uma entidade a gente fica órfão em diversas questões. E para fechar, eu queria colocar uma questão que eu acho que a maioria dos profissionais no Brasil não sabe a diferença de o que faz o papel de cada entidade. Eu cansei de escutar isso, porque eu já atuei nas 3. E é muito simples a diferença. O conselho profissional, o CAL, o papel dele é a defesa da sociedade. É garantir que os profissionais que estão no mercado não sejam charlatões, ou seja, que tenham sido formado, que tenha cursado, que tenha o seu diploma e que esteja habilitado para atender a sociedade. Esse é o papel do CAL. Lógico, ele pode fazer mais coisas, ele tem feito, sim, mas o papel principal de qualquer conselho profissional é a defesa da sociedade. O papel do IAB é a defesa da arquitetura. Também pode fazer outras coisas? Pode, mas o papel do IAB é divulgar a arquitetura, é promover a formação, ampliar a formação dos profissionais, é mostrar à sociedade o trabalho do arquiteto, é discutir essa questão. E o trabalho do sindicato é a defesa do profissional. É o sindicato que tem a prerrogativa, é uma entidade que tem a mesma situação jurídica do IAB, não tem nenhuma diferença, só tem uma diferença fundamental. É a entidade que pode representar, seja coletiva ou individualmente, perante os 3 poderes, o profissional. Só o sindicato tem autoridade para isso. Então, assim, nós precisamos de todas as 3 funcionando e funcionando bem e com apoio dos profissionais, porque se você olhar as outras entidades, nenhuma delas chegariam
alguns avanços que foram conquistados se não tivesse uma entidade forte por trás. E a gente precisa trabalhar isso. Era isso. Eu agradeço a paciência de vocês e eu espero que eu possa ter contribuído com alguma coisa. Obrigado. Obrigada, José Carlos. Tudo que você nos passou agora é muito importante, ainda mais dessa parte que a gente, os profissionais da nossa categoria, tanto os arquitetos, os engenheiros, tem que se atentar mais, porque todos temos o direito à moradia digna, né? Então a gente tem que abraçar mais essa causa de habitação de interesse social e de assistência técnica, né? E também mais conscientização pelas categorias, pelas entidades, igual você falou do CAL, do IAB, né? E principalmente das universidades. Então, a gente tem algumas perguntas aqui. Oi? Não esqueça o sindicato. O sindicato dos arquitetos também, é verdade. Muito importante isso. Olha, nós temos algumas perguntas. Vamos começar aqui pela Beatriz Lima. Ela está perguntando: acredita que hoje em dia a habitação de interesse social limitam a tão pouco espaço porque é necessário ou porque não tem interesse de verdade em fazer algo de qualidade? Então, ela está perguntando se você acredita que hoje em dia a habitação de interesse social se limitam a tão pouco espaço porque é necessário ou porque não tem interesse de verdade em fazer algo de qualidade? Posso responder? Sim, fica à vontade. Bom, Beatriz, como eu coloquei, a questão da redução do espaço é uma questão de custo. Não existe uma relação. Você tem que produzir o espaço de acordo com a necessidade daquela pessoa que vai utilizar o espaço. Se fazem, como eu falei, se fazem as habitações com tão pouco espaço, para mim, é completamente errado, se não atender as necessidades. E principalmente aquela que eu coloquei, a questão da mesa. A mesa é fundamental na vida de qualquer família. E se você olhar, a maioria desses projetos de habitação de interesse social não cabe uma mesa que caiba a família toda, nem que for uma família de 3 ou 4. Normalmente uma mesinha encostada na cozinha, uma cozinha mínima de espaço, com 2 cadeiras. Agora, você pode reduzir o custo de uma outra forma. Se você tem um espaço mínimo, e aí eu vou dar um exemplo na questão, um exemplo importante na produção, voltando à produção do BNH na moradia e habitação de interesse social, né? Você fazia aquelas casas minúsculas e o custo na planilha, para fechar a planilha, você tinha que reduzir o custo, por isso que, como eu falei, foi ser um exercício minimalista de projeto, que não era assim no início, como eu coloquei. Você ia reduzindo esse custo, e o custo na planilha final da habitação era 70%. E o que acontecia no final com essas casas que eu coloquei, que foram feitas com bloco de cimento, com 33 metros quadrados, sem revestimento, sem nada? As famílias destruíam aquilo e faziam outra casa depois. Na verdade, ela ficava com ódio. Ou seja, 70% ainda de grande parte desse investimento virou entulho, o que é o mais absurdo e um desperdício de recurso assustador. Perdão. Aí você me pergunta, por que isso acontecia? Será que as pessoas que faziam não sabiam disso? Lógico que sabiam. Mas as construtoras queriam faturar. O prefeito queria entregar a casinha, seja ela de 33 metros, de 40, ou seja o que for. Agora, há pouco tempo, no Minha Casa Minha Vida, um colega me ligou e falou assim: poxa, eu estive analisando aqui o Minha Casa Minha Vida, não dá para fazer um bom projeto com aquele recurso. Eu falei, olha, primeira coisa, eu não vejo relação entre o bom e o mau projeto pelo valor que está sendo pago. Se você está pensando dessa forma, me desculpe, mas que alguma coisa está errada. O bom projeto independe se ele é... Se você pode fazer de graça, pode receber pouco ou receber muito.
eu acho que todos temos que lutar, e por isso que eu estou no sindicato, né? Estive no sindicato, ainda estou interinamente, porque eu sempre briguei para que todos recebam o justo. E o papel do sindicato é exatamente esse. Eu acho que todo mundo tem que receber o justo pelo seu trabalho. Agora, se as pessoas fazem, ou por desconhecer e entrar nessa onda que eu falei da herança maldita da plantinha padrão, que acha que aquilo tem que ser reproduzido, ou ela não faz de fato a arquitetura, que seria um espaço adequado para atender uma família dentro das necessidades do que ela precisa. Ou seja, uma família, ou seja, um profissional no escritório, ou seja, qualquer projeto de arquitetura tem que ter essas condições mínimas, que é a questão, como eu falei, do aspecto ecológico e humano. Esse é o aspecto humano. Se não atender esse aspecto, alguma coisa está errada. Tá sem som. Obrigada, José Carlos. A gente tem mais uma pergunta. A Camila dos Santos está perguntando: qual o prefeito do município de Boa Esperança? Qual ano do mandato? Ou qual bairro do município de Boa Esperança que houve essa redução do atendimento dos postos de saúde? Bom, a história que eu contei, deixa eu ver se eu lembro o nome do prefeito. Isso já faz muitos anos, eu não tenho essa memória. Mas o que eu repassei para você foi uma coisa que ele me colocou. Que ele tinha feito esse trabalho de remoção, era um núcleo pequeno, até porque Boa Esperança é um município muito pequeno, mas que tinha dado um impacto muito grande, porque ele fez questão de levantar isso. Inclusive, ele levou, porque eu estava junto com a secretária de Ação Social, numa conversa com ele, inclusive ele levou os dados para a secretária. O ano, bom, eu não sei quando ele fez, o ano que eu tive essa conversa com ele, foi 2000 e... teria que pesquisar. Não lembro. Mas eu posso olhar, deixa eu ver se eu descubro aqui, quando eu estava no estado. A memória da gente é boa para algumas coisas e ruim para as outras. Mas a gente pode verificar aqui. Gente, enquanto o arquiteto José Carlos procura essa informação, eu gostaria de lembrar vocês para vocês preencherem o formulário, tá? Que está disponível para vocês aí fixado nos comentários. E daí, com esse formulário, vocês vão receber o certificado que chegará pelo e-mail de vocês. Em 2004 ou 2005. Eu fiquei no estado nesse período, 2004, 2005. Eu não lembro exatamente se foi em 2004 ou 2005 que eu tive essa conversa. E o prefeito era um prefeito conhecido que já tinha vários mandatos em Boa Esperança. Eu lembro o nome dele. Inclusive, no primeiro mandato dele, ele ficou famoso, inclusive no Brasil como um todo. Quando eu estava fazendo meu curso de pós-graduação, lato senso de planejamento urbano e regional em Volta Redonda, ele foi lá dar uma palestra. Isso em 86. Não, 85 ou 84. Mas eu não consigo lembrar o nome dele, não. Mas quem perguntou deve saber pelas datas, deve conseguir chegar lá. Infelizmente, eu não lembro. Você sabe qual que é o bairro? Você se lembra do nome do bairro? Eu não sei nem se ele citou, mas... Aí eu não chego a tanto detalhe. Eu guardei o principal com uma conversa de 2004 a 2005.
Mas eu achei interessante que isso já foi, inclusive, publicado em algumas matérias, não nesse caso, mas de outros casos, de que em regiões Ok. que teve um trabalho de urbanização, o quanto se reduziu no atendimento do posto. Aliás, ele fez, segundo ele fez essa pesquisa porque ele já tinha lido isso em outras questões, ele aproveitou e fez. Mas, e foi a colocação dele. Bom, a Thaís Pontes está dizendo assim: muito importante o que o arquiteto falou sobre o momento do país de resultados de políticas de ações afirmativas, cotas, ProUni e FIES. Sem dúvida. Temos também mais uma da Thaís Pontes, pois, em geral, os beneficiados são de perfil de origens periféricas, realmente, baixa renda, e isso com certeza terá um impacto mediante a novos profissionais. Você acredita, José Carlos, que isso pode ter impacto sobre os novos profissionais? Para os pessoal, os arquitetos e engenheiros que estão se formando e entrando para o mercado de trabalho agora? Olha, a gente teve, aí daria uma boa outra palestra, que a gente quer a questão do nosso mercado de trabalho, que sempre foi péssimo. E eu fiz uma pesquisa sobre isso, uma época, e a gente, pra você ter uma ideia, foi feito um levantamento com os dados do CAGED, eu acho que em 2012, e de 48 ou 58 profissões, a que menos gerou posto de trabalho no Brasil foi a do arquiteto. E a gente tem, historicamente, alguns problemas. O salário mínimo profissional, poucos perceberam, apesar da lei garantir, lógico, só garante para a iniciativa privada, não para o poder público. Mas mesmo na iniciativa privada, poucos percebiam, mas tem não, aí que eu falo, não procura a entidade, o sindicato poderia atuar nisso, mas não faz a denúncia, não é possível. E eu acho que abre um mercado fantástico para os profissionais, além de ser a maior responsabilidade social que qualquer categoria pode ter. Você muda a vida das pessoas, como eu falei, não só na qualidade de vida, na questão da saúde, mas na autoestima, no direito à cidadania. E uma outra questão, se você tem uma casa, como eu falei, que por causa da irregularidade, quando você regulariza a casa, essa pessoa pode pegar financiamento dando a casa como garantia. Antes ela não tinha nenhuma forma de fazer isso, até para abrir um pequeno negócio, para ampliar o seu pequeno negócio. Enfim, é uma transformação na vida das pessoas muito grande e que às vezes você consegue fazer com pouco. Se você, principalmente se a gente começar a trabalhar isso nos municípios, os municípios perceberem quanto eles têm de ganho econômico e político, óbvio que isso vai ampliar esse mercado e vai abrir espaço para todo mundo. Ok. Gente, eu acho que é só isso, né? Não temos mais nenhuma pergunta. José Carlos, muito, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite. Em nenhum momento você hesitou de aceitar esse convite, tá? Muito obrigada por ter separado um tempinho para trazer esse tema tão importante para a gente, para nós profissionais e para a sociedade em si. Tá? E o pessoal que está nos assistindo, gente, obrigada pela participação de todos. E relembrando, não esqueçam de pegue esse link que está aí, tá fixado para vocês, e preencha o formulário. Obrigada. Mais alguma coisa, José Carlos? Não, só encerrando, eu gostaria de agradecer o convite, para mim é sempre um prazer. Lógico que é um tema que eu adoro e também é muito extenso, eu tentei fazer um resumo aqui, um roteiro. Espero que tenha conseguido não passar o mais importante, mas que teria muito mais a se destrinchar em relação a isso. Mas o mais importante é que a lei de assistência técnica ela tem só 8 artigos, sendo que 2 são aqueles pro forma, revoga essa disposição, altera, ou seja, já tem 6. E ela abre um leque enorme de possibilidades, não só essa da proposta que eu fiz, que eu peguei simplesmente um artigo, e um inciso e um parágrafo,
você pode fazer de inúmeras outras formas. Eu acho que a gente tem que começar a buscar essas outras formas, seja as entidades, organizações, isso pode ser feito por mutirão, ou seja, o que eu acho que é o fundamental é que a gente não pode perder de vista que, primeira coisa, tem que ter a qualidade para o beneficiário. Não pode ser simplesmente um ganho para o profissional. Tem que ter também o ganho para o profissional, mas tem que ter um trabalho de qualidade na ponta. Não pode ser, como eu falei, pegar um projeto desse e sair distribuindo plantinha padrão para resolver o problema. E a outra questão é, nada contra os trabalhos pro bono de entidades, de universidades, mas a gente tem que brigar por mais. Tem que ser uma política de Estado remunerada como é. Por quê? Porque, primeiro, que vai ter mais qualidade. Porque não tenha dúvida que o trabalho, não que profissionais que fazem pro bono não façam com qualidade, muitos fazem. Mas, com certeza, se você estiver recebendo, tendo responsabilidade de entregar um produto e tendo pelo menos uma formação, como eu falei, uma informação sobre isso, não uma formação, a formação você tem na faculdade, mas algumas informações importantes para se trabalhar com isso, eu acho que a gente pode dar um ganho, um salto muito importante, não só no nosso mercado, mas principalmente na qualidade de vida dessas famílias. E eu agradeço. É isso aí, gente. Para mais informações, se alguém quiser saber um pouco mais, pode procurar a equipe do Donatep também. E temos um pessoal aí se dedicando, fazendo um excelente trabalho, um ótimo estudo a respeito da habitação de interesse social e da assistência técnica também. E também a gente pode passar também os questionamentos de vocês para o arquiteto, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu agradeço a todos que estão presentes aqui. Até mais. Até. Tchau.